Olá, olá, meu nome é Nelson Silva, estamos então aqui para mais um vídeo, neste caso para dar continuidade à série de nome Programar em C#, e hoje vamos falar sobre algo mais sobre as variáveis. Ok. É de relembrar que os vários tipos de variáveis de que falámos até agora não são os únicos que existem e que temos muito por onde escolher. Ok? Portanto, eu vou falar de alguns. Vou começar, por exemplo, com o byte. Portanto, byte, vamos colocar aqui underscore byte, que vai tomar valor de 255, que é o seu valor máximo, ok? Por exemplo, se eu chegar aqui e colocar 256, não haverá espaço de memória suficientemente para o próprio byte, porque só vai até 255, ok? Portanto, se eu chegar aqui em cima e vir então um determinado erro, podemos ver que este valor é demasiado alto para ser então um byte. Se eu voltar a colocar aqui 255, podemos ver que tudo funciona de acordo. Ok. Depois disto, depois do byte, temos o S-byte, que é então metade, neste caso é um small byte, S-byte. Vamos chamar underscore S-byte, ok? E vamos tomar valor, por exemplo, de 127, que é o seu valor máximo, ok? Não se esqueçam, S-byte então quer dizer small byte. Neste caso é mais pequeno, resumindo, é metade do próprio byte. Portanto, se eu chegar aqui e colocar 128, haverá um determinado erro, porque não haverá espaço na memória, como podem ver o próprio erro. É demasiado alto o próprio número para ser um S-byte. Vou voltar a colocar 127. E depois temos, por exemplo, então o decimal. Já falámos sobre o double, que é basicamente a mesma coisa. Temos o decimal que vai tomar valor de 10.0. E não esquecer do M, que é estritamente necessário colocar na própria criação do próprio decimal. Depois temos o float, ok? Vamos colocar aqui underscore float no próprio nome, que vai tomar valor, e não esquecer também, em vez de ser um M, é então um F, que é estritamente necessário na criação tanto do decimal temos o M, e no float temos estritamente necessário, como eu estava a dizer, o F. E depois podemos falar então do inteiro. Ok. O limite de inteiro a nível de memória é o seguinte. Por exemplo, underscore int, nós temos até, por exemplo, 2 e temos que colocar aqui 9 zeros. Ok? Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu colocar aqui o ponto e vírgula, podemos ver que se eu agora chegar e colocar mais um zero, já não haverá espaço na memória para o próprio inteiro. Ok? Podemos ver então aqui o determinado erro. E podemos ver que não existe espaço na memória, teria que ser um long, que é algo que já vamos falar a seguir. Portanto, vamos remover este zero e vamos falar então do uint, ok? Basicamente, tudo que é então começado por u e depois sim o tipo é sempre o dobro do tamanho. Portanto, o uint guarda o dobro do tamanho de um simples inteiro. Portanto, se eu agora colocasse aqui um 4, visto ainda ser inteiro e apenas o próprio nome da variável mudou, podemos ver que não serve. No entanto, se eu meter aqui o int, como é o dobro do tamanho, já irá funcionar corretamente, ok? Portanto, vamos passar para a próxima, vamos falar do long, e o long é bastante grande comparado com o próprio inteiro, e ainda temos o long, vamos colocar underscore long, e aqui o long tem então até 18 zeros. Portanto, se eu colocar aqui um 9, e agora 18 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok. Portanto, isto irá funcionar. Vou colocar aqui o ponto e vírgula. Se eu agora colocar aqui um 0, isto já não irá funcionar, como podem ver, ok? Portanto, se eu puser aqui o rato em cima, podem ver que é demasiado grande. E agora vou remover. E temos também, então, o long, que é o dobro do tamanho. Todas as variáveis começadas com 1 são, então, o dobro do tamanho de si próprias. Neste caso, long, o dobro, então, o long. Portanto, o próprio espaço de memória. Temos então aqui o long, não esquecer, vai tomar valor deste mesmo número, mas neste caso será não 9, mas sim 18. Portanto, vamos retirar aqui o 9, vamos colocar 18, vamos colocar aqui o ponto e vírgula, e se agora metermos um 0 a mais, vamos poder ver que já é o tamanho alargado para esta mesmo, neste caso para este mesmo tipo de variável. Ok? Portanto, vou remover o 0. Temos então agora o short, que é bem mais pequeno do que o inteiro, portanto, underscore short. E o short vai até mais ou menos 32.000, ok? Portanto, 32.000. Se eu agora colocar aqui, por exemplo, em vez de 32, colocar 40, vamos poder ver que já haverá um determinado erro, que é a dizer que é demasiado grande para ser simplesmente um short.
No entanto, nós temos então aqui o seguinte, que é o short também, que é o dobro do seu tamanho. Portanto, o short, underscore, o short, toma valor, e agora sim, por exemplo, 40.000, e tudo irá então funcionar, ok? Sem qualquer tipo de erro. No entanto, este vai até mais ou menos 65, ok? Se agora continuarmos a falar sobre as seguintes variáveis, vamos só comentar isto aqui, como por exemplo um comentário de multilinha, porque vamos falar de 3 exemplos que não têm nada a ver com estes mesmos tipos de variáveis, ok? São valores que são dinâmicos, ok? Portanto, continuando com a parte teórica, o que eu vou dizer agora é falar sobre 3 tipos de variáveis que são dinâmicos, ok? Vamos então percebê-los. Portanto, temos o object, que pode-se dizer que é o tipo de variável e não um tipo, porque é a classe base para todas as classes derivadas. Ou seja, o seu tipo de variável é detectado automaticamente e esse mesmo tipo pode ser então alterado a qualquer altura. Já o dinâmico, daí o dinâmico, o próprio object pode ser novamente alterado, o dynamic detecta automaticamente. Neste caso, o dynamic corresponde a um tipo de variável dinâmico, ou seja, pode ser de qualquer tipo e pode também se alterar a qualquer altura como o object. Depois, por último, temos então o var, que é um tipo de variável implícito e esse mesmo tipo é determinado consoante o conteúdo da variável, ou seja, existe a necessidade de a variável ser inicializada para se usar o var e não se pode alterar o seu tipo após essa mesma inicialização. Ok? Portanto, o var detecta automaticamente o seu valor inicial e coloca esse mesmo tipo. No entanto, o valor não pode ser novamente, neste caso o valor quer dizer o tipo não pode ser novamente alterado, como por exemplo o object e o dynamic. Falando agora dos 3 e das suas vantagens, o var é sem dúvida a melhor escolha e não penaliza o desempenho. Já o object e o dynamic têm a desvantagem de que o desempenho acaba por ser menor e perde-se tempo enquanto o compilador verifica o nosso código. Mas tal só se nota em aplicações com um tamanho considerável. E a verdade é mesmo essa. Portanto, vamos aprender então a usar estes 3 tipos. Vamos começar pelo object, depois pelo dynamic e depois pelo var, ok? Portanto, vamos imaginar o seguinte. Vou colocar aqui a keyword object, que é o nosso tipo de variável. Neste caso, o tipo. E vamos então escrever, vamos chamar de variável e não vamos declarar nenhum tipo, ok? Não vai tomar valor de nada, ok? Ponto e vírgula. E agora o que vamos fazer é então criar o seguinte, que é um console.writeLine. Neste caso vamos apresentar a seguinte mensagem. Conteúdo inicial, 2 pontos. Vamos colocar aqui a nossa variável, ok? Que acabamos de criar. E vamos colocar essa mesma variável como uma string, inicialmente. Neste caso, peço desculpa, variável toma o valor de eu sou uma string. E atenção que as strings começam e acabam com aspas. Eu sou uma string, não esqueça o ponto e vírgula. E depois aqui em baixo vamos fazer o seguinte, que é, então, colocar variável é igual a 100. Portanto, passa de uma string para um inteiro. Podemos ver que não há qualquer tipo de erro, ok? Portanto, o object já vai mudar o seu tipo após executar, então, esta aplicação, este console application. Console.writeLine. Colocar o cifrão, não esquecer o ponto e vírgula. Finalizar e inicializar, antes de mais, a nossa string e finalizar com aspas. E agora escrever conteúdo final, 2 pontos. Vamos abrir chavetas e colocar novamente a nossa variável. Ok. Se agora gravarmos e formos executar, vamos poder ver que o object atribuiu os 2 tipos de variável. Neste caso, primeiramente temos variável eu sou uma string, que é o seu conteúdo inicial, e depois temos a variável a tornar-se a ser um próprio inteiro, que é então o conteúdo final tem então o número 100. Ok? Portanto, obviamente que eu chegar aqui e colocar dynamic, ele funciona da mesma forma para nós desenvolvedores. No entanto, para o compilador funciona de forma diferente, ok? Mas claro que se executarmos, o output será basicamente o mesmo. Conteúdo inicial, eu sou uma string, e depois temos o conteúdo final, que é um inteiro, que é o número 100. Ok. Se eu agora, por último, for usar o próprio var, vai acontecer o seguinte. Eu, por exemplo, eu vou remover aqui o dynamic, vou colocar var, e vai-me pedir para declarar logo o tipo de variável, ou seja, dizer qual é o próprio conteúdo. Eu vou então
tornar valor, ou seja, vai tomar valor de eu sou uma string. No entanto, aqui a variável será então considerada string e não poderá ser então declarado um outro tipo automaticamente. Portanto, podemos ver então aqui o erro, que não podemos converter do tipo inteiro para uma string, que é então o seu tipo inicial. Portanto, var é como se tivesse aqui o string, mas basicamente ele detecta automaticamente pela primeira vez na sua inicialização e, portanto, se eu remover esta linha que dá erro, podemos ver então que o conteúdo inicial corresponde a eu sou uma string e o conteúdo final também da mesma exata forma eu sou uma string. Portanto, nós aqui só fomos manter o próprio tipo. No entanto, o seu tipo foi declarado consoante o seu próprio valor automaticamente através do var. Relembrar que o var é sem dúvida a melhor escolha e não penaliza o desempenho. Já o Object e o Dynamic têm a desvantagem de que o desempenho acaba por ser menor e perde-se tempo enquanto o compilador verifica o nosso código. Ok? Basicamente é isto. Queria falar sobre os variedíssimos tipos de variáveis que existem. Queria que vocês percebessem então que existe o Object, o Dynamic e o var, que são coisas que, por mais que sejam dinâmicas, algumas delas, neste caso o Dynamic e o Object, causam menor desempenho. O var não dá para atribuir um novo tipo novamente, apenas quando é inicializado. E pronto, agora só posso esperar que vocês pratiquem para reforçar todo o vosso conhecimento, não só este vídeo, mas como todos os outros desta mesma série. É importante também comentarem se tiverem alguma dúvida, não se esqueçam de partilhar, de seguir nas redes sociais, de colocar o sininho para receberem as notificações relativas aos próximos vídeos que irão sair desta e ou de outras séries. Não se esqueçam de subscrever, de deixar o vosso like e, claro, como sempre, já sabem, Happy Coding!